A paz do Senhor, irmãos queridos e abençoados por Deus. Estamos aqui para mais uma síntese da lição. Dessa vez a última lição, a lição de número 13. Mais um intervalinho breve e já voltamos. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Vamos então, irmãos, para essa síntese dessa última lição que está maravilhosa, e desde já eu agradeço a audiência de todos vocês. Estamos terminando aí mais um trimestre, com a certeza que Deus nos abençoou. Vamos lá então para a lição de número 13, cujo tema é a manifestação da graça da salvação. Tão bom que vale a pena até repetir, vamos lá? A manifestação da graça da salvação. Vamos ao texto áureo que se conta em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A verdade prática dessa lição é: a graça de Deus emanou do seu coração amoroso para salvar o homem perdido, por meio do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Amém. Vamos aproveitar o objetivo geral, que é ensinar que a graça de Deus é a mais extraordinária e maravilhosa manifestação do seu amor pela humanidade, por intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho. Os objetivos específicos: o primeiro é explicar as diversas manifestações da graça de Deus. O segundo, esclarecer a relação do crente em relação às autoridades e ao próximo. E o terceiro e último, propõe uma experiência de boas obras e o trato com os hereges. Aleluias. Vamos então ao ponto central, aproveitando aí o ponto central. A graça de Deus alcançou-nos por intermédio do sacrifício vicário de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, com certeza aprendemos muito durante esse trimestre, já com uma boa perspectiva para um novo tema, mas estamos aqui com a última lição, que fala que o assunto é, sem dúvida nenhuma, um assunto muito cantado, composto em hinos, falado e pregado no meio evangélico, que é a graça divina, a graça de Deus, a manifestação da graça da salvação. Graça de Deus, um presente de Deus, um dom de Deus aos homens, através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. Paulo, na sua remissa à igreja em Éfeso, ele vai citar quase que num clamor universal e com o coração cheio de paixão, dizendo que pela graça sois salvos mediante a fé. Ele vai dizer, através também da revelação do Espírito Santo de Deus: isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A fé ou a graça? A graça. Mas ela nos ajuda em nossa fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Que maravilha! Essa lição trata da graça e nada melhor como um assunto como esse para terminar um trimestre que foi tão aplicativo,
tão peculiar e tão nos ensinou tantas coisas espirituais e com certeza nos deu uma nova visão, nos deu mais entendimento das epístolas pastorais. Amém? A lição aí, vamos ao primeiro tópico que ela apresenta, que é a manifestação da graça comum. A palavra graça, quando ela aparece de um termo hebraico, hesed, e no grego é o termo charis, que significa favor imerecido de Deus ao homem. Sempre que eu faço essa correlação, eu me lembro do profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, aonde ele chega a dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Graça de Deus, irmã da misericórdia, elas andam juntas, porque a graça de Deus nos salvou e nos alcançou, e a sua misericórdia complementa as nossas vidas. É o que está aí no primeiro subtópico, a graça comum. É isso, a graça dada a todos os homens, à humanidade, a graça não generalizada de Deus, não, mas a graça comum em cada parte, em cada lugar. Quando acordamos, olhamos para o céu límpido, para o sol, olhamos para tudo o que nos rodeia, podemos entender a graça comum de Deus, a graça de Deus agindo com o propósito de sua misericórdia na vida de todos nós. Isso é motivo para cada dia mais glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Como o salmista vai dizer, todo ser que respire, louve ao Senhor por tamanha graça. O salmista vai dizer que a graça do Senhor é mais alta que as nuvens e maior que os céus. Graça maravilhosa, doce, esplêndida graça. Amém? Vamos aí para o segundo subtópico, graça salvadora. Eu quero aproveitar o capítulo 2, então, que está até como texto base da lição. A graça salvadora, o capítulo 2, versículo 11 diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça salvadora de Deus foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo, para que a salvação viesse de encontro ao homem necessitado, miserável e dependente totalmente de Deus. E agora, encontrando essa graça em Jesus Cristo, essa graça salvadora, essa graça tão perfeita que Deus deu de presente a todos. Que maravilha! A graça que nos adota, que nos justifica, a graça na plenitude de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Por isso que nós devamos sempre receber essa graça salvadora, que todos os homens a recebam, em nome de Jesus. O terceiro subtópico fala da graça justificadora e regeneradora. Irmãos, como eu disse, essa graça nos justifica. A justificação, um dos pilares da teologia, nos diz que Deus nos torna totalmente livre das consequências do pecado. Essa graça nos justifica. Essa graça justifica e regenera o homem, o tornando também uma nova criatura.
graça regeneradora. Também é um pilar, a regeneração, um pilar da teologia, que diz que é o ato de Deus de nos tornar nova criatura, novas criaturas, pelo poder dessa graça. E assim nós nos tornamos membro da família de Deus. Você pode, com certeza, na aula, em qualquer explanação sobre a graça, lembrar que ela nos justifica e nos regenera. Amém? Vamos aí então para o quarto subtópico, graça santificadora. A graça nos santifica, mas ela realiza esse processo gradual a partir do momento que nós nos dispomos a receber essa graça através de um zelo próprio para consagrarmos a nossa vida cada vez mais a Deus. Negar totalmente os prazeres e receber essa graça tão santificadora, já que um dos preceitos, e por que não dizer um mandamento bíblico, que está em Hebreus 12:14, é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A paz, a comunhão, o relacionamento horizontal nós seguimos com as pessoas, mas a santificação faz parte do relacionamento vertical, porque sem ela nós não veremos o Senhor. A graça, ela é também uma graça santificadora. Aleluias! Nós temos aqui sobre um padrão 3 propósitos da graça. Que primeiro é a sua origem. Ela é em Deus. Paulo, escrevendo essa epístola ao pastor Tito, vai dizer que a graça, ela vem de Deus. Ela tem uma origem. E a graça também, ela tem uma natureza totalmente salvadora. Salvação a todos. A graça demonstra essa natureza. E ela também tem uma extensão. A extensão da graça é enorme. Toda a humanidade pode receber com o coração aberto essa graça, essa extensão da graça. Warren Wiersbe, um expositor contemporâneo, ele diz que a graça não apenas salva, mas ela também nos ensina a viver uma vida cristã de acordo com os parâmetros e os princípios bíblicos. Amém? Vamos à síntese do tópico primeiro. Nas Escrituras, a graça de Deus se manifesta como graça comum, graça salvadora, graça justificadora e graça regeneradora e graça santificadora. Amém. Quando a graça de Deus foi manifestada para a salvação, a palavra manifestada vem do grego epifaneia, que é o grego bem clássico e condiz, quer dizer exatamente, com relação à alvorada, ao amanhecer, quando ele chega, ao aparecimento, surgimento do sol, que torna visível para as pessoas. A graça manifestada de Deus, essa epifaneia de Deus, tornou a graça visível a todos. Amém? Vamos então lá ao segundo tópico, que é a conduta dos salvos em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Conduta dos salvos em Jesus. O primeiro subtópico é sujeição às autoridades. Está no versículo 1, que foi dado como tema da lição, a base dos versículos bíblicos, para nós aplicarmos essa lição em sala de aula. Aqui nós podemos enquadrar ou resumir essa sujeição às autoridades em submissão e obediência. Ser submisso a Deus
de certa forma, vai implicar em submissão às autoridades, já que a Bíblia diz que elas foram constituídas por Deus. Paulo vai dizer isso em sua epístola ao jovem pastor Timóteo. Quer elas sejam boas ou más, não importa. Toda autoridade é constituída por Deus. Então, como crentes, como conduta do salvo em Cristo Jesus, nós estamos submissos a essa autoridade. E também nós devemos total obediência a elas, assim como nós obedecemos e vivemos uma vida como princípio básico cristão de obediência ao nosso Deus, também devemos obedecer às autoridades constituídas, respeitando, pagando em dia os nossos impostos, não falando mal, muito pelo contrário, orando sempre para que Deus abençoe as autoridades e assim sucessivamente o nosso amado país. Amém? O segundo subtópico é o relacionamento do cristão baseado na sua conduta. E vemos aqui que a lição nos sugere em cadeias vários comportamentos do crente na sua conduta pautada em Deus. Interessante que no capítulo 1 de Tito, Paulo relata o dever cristão com relação à igreja, questão eclesiástica. Já no segundo capítulo, Paulo demonstra ao jovem Tito o dever do cristão com relação à família. E no terceiro capítulo dessa epístola, Paulo demonstra o dever do crente com relação ao mundo. Aqui se enquadra o relacionamento do cristão. A parte A diz que não infamar alguém, ou não difamar, não caluniar, implica que nós devemos sempre abençoar e não amaldiçoar. O apóstolo Tiago, no capítulo 3, ele dá ali uma teologia de conduta do falar do crente, que nós seremos cobrados das nossas palavras, que a língua, ela é um órgão pequeno, mas causa muitos danos às pessoas. E o termo aqui no grego é infamar, difamar, caluniar, ele se implica na sua tradução em algo que a pessoa fala com o propósito de ferir. Então, Paulo demonstra ao jovem pastor Tito aqui a questão de que o crente, na sua conduta, ele não deve falar, ser passivo, não levar questões a qual vai magoar, a qual vai denegrir a imagem, vai servir como afronta ou infâmia contra o nosso próximo ou os outros. Nós devemos cultivar sempre o fruto do Espírito Santo, que é a benignidade, como diz a lição. E não devemos difamar nem caluniar ninguém. Ok? Aí a parte B, ele diz do termo não ser contencioso, não destruir relacionamentos, não criar contendas, ser sempre um homem brando. Mas infelizmente isso não acontece nos nossos dias, no meio evangélico. Muitos causam contendas, dissoluções por interesses políticos ou pessoais. Paulo aqui está passando um padrão, não só dentro da igreja, mas fora dela também. E o mandamento bíblico é para nós não sermos contenciosos com as pessoas.
e sim amar o próximo. Ok? A parte C aí, desse subtópico, diz ser modestos. Esse ser modesto aqui é claro que implica no estilo de vida aprendido do mestre, que sempre foi modesto, que sempre revelou a sua humildade, que sempre revelou que nós devemos entrar e sair de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado. O autor aqui da lição até cita Mateus 10,16, para que nós, como ovelhas enviadas por Cristo, sejamos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. As serpentes são prudentes e as pombas são simples. E nós devemos agir dessa forma, de uma maneira modesta. E o termo em grego aqui é piex, que significa se postar como alguém que se mostra além da lei, praticando muito mais além daquilo que a lei ordena. Coisa maravilhosa, né? A parte D é mostrar mansidão para com todos os homens. Meus queridos e amados irmãos, o termo grego aqui também é ter sob controle o seu caráter. Ele tenta explicar isso aqui, que mostrar mansidão é também uma forma de ser humilde de coração, receber as pessoas com carinho, ter o Espírito Santo habitando no coração de uma tal forma que contenda, que toda fofoca fique longe da sua vida. Você é manso para com todos, apto para ensinar e, se for preciso, sofredor. Isso é mostrar mansidão para com todos os homens. É isso que Paulo indica a Tito como padrão, né? E também a Timóteo, Paulo chega a dizer isso. Vamos então aí ao terceiro subtópico, a lavagem da renovação do Espírito Santo. Meus amigos, através da graça de Deus, o Espírito Santo nos lava, nos renova, muda o nosso conceito, muda a nossa vida, nos torna novas criaturas em Cristo Jesus. Então, Paulo agora vai dizer para Tito, aqueles que não foram renovados, aqueles que não receberam a regeneração, a lavagem com a água espiritual da vida, já que dá a ideia também de água batismal, não implica totalmente isso no texto, mas ele aqui vai dizer as condições de algumas pessoas que estão longe disso, pessoas que vivem segundo a carne. E a parte A diz pessoas insensatas, ou a insensatez. Que é isso? É pessoas que são nécias. Nós não éramos nécios. E as pessoas que não recebem essa renovação espiritual são pessoas nécias, imprudentes, loucas. Não têm sentidos de pensamentos, coesão. Paulo deixa isso bem claro para Tito, e o próprio Senhor Jesus, na parábola das virgens, ele relata que as que não trazia consigo o azeite eram nécias, eram insensatas. Coisa maravilhosa, hein? Ele chega a dizer que o homem sensato é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, o insensato sobre a areia. Então, precisamos entender isso, que Deus quer cada vez mais, pela sua renovação, que nós sejamos sensatos, não como os outros, que não conhecem a Deus e a sua obra e a sua graça maravilhosa. Amém? Vamos lá para a parte B do terceiro subtópico, que é desobediência. A desobediência, a primeira desobediência aconteceu no jardim, e de lá para cá tem sido uma constante na humanidade. Então, o lavar regenerador do Espírito Santo pela graça nos torna pessoas obedientes, diferente daqueles que não conhecem a Deus. São desobedientes, filhos da desobediência. Continua praticando a rebeldia contra Deus.
continua indo pelo caminho do erro. Podemos aplicar isso. Muitas das vezes, até mesmo dentro da igreja, encontramos pessoas desobedientes a Deus. E não devemos e não podemos ser assim, irmãos. Amém? A parte C é extravio, ou seja, afastamento, desgarrados, totalmente longe. Pessoas que não querem se achegar a Deus. Novamente o apóstolo Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 7 em diante, ele vai dizer, achegai-vos a Deus, humilhe-se a Deus. Ele vai fazer um contexto ali, né? E Deus vai se achegar até vocês. O homem é uma ovelha perdida e precisa do pastor, do sumo pastor para conduzir. Somos como o filho pródigo, estamos extraviados, desgarrados da presença de Deus. Precisamos voltar à casa do Pai, onde há abundância de misericórdias. A parte D que diz servindo a várias concupiscências e deleites. O termo grego aqui diz realmente isso, escravo dos prazeres e dos pecados, de toda sorte de desejo. A concupiscência da vida gera isso, concupiscência da carne. Faz com que o homem que não tem a regeneração do Espírito pela graça, viver como escravo do seu próprio desejo. O homem sem Deus, ele vive com a malícia, que é uma afronta para Deus, e inveja, vive invejando. E Salomão diz que a inveja é podridão nos ossos. A parte F é odiosos, odiando uns aos outros. Está aí, sem a lavagem e a regeneração do Espírito Santo de Deus, o homem vive no erro de odiar. Primeiro ele odeia a si mesmo pela desobediência, mas isso vem ser latente quando ele odeia o seu próximo. Ele odeia as pessoas. Isso vai dentro do coração corroendo e causando mal terrível. Precisa da graça de Deus. Vamos aí ao terceiro e último tópico, que é as boas obras e o trato com os hereges. Prática das boas obras está no versículo 8. O servo de Deus foi chamado para praticar boas obras. A salvação é de graça, irmãos, mas é demonstrada pelas obras. Mostre a tua fé e eu mostrarei as minhas obras. Precisamos praticar as boas obras de Deus. E a lição termina aí com o segundo subtópico, como tratar os hereges. Paulo ensina que nós devemos corrigir, nós devemos sempre estar apto a respondê-los. E se a dureza do coração for grande, então devemos de uma maneira ou outra evitá-los, porque o que prevalece é a sã doutrina de Deus. Meus amados irmãos, que maravilha! Vamos à síntese tópico 3, dos versículos 8 ao 10, o apóstolo expõe sobre a prática das boas obras, como se deve tratar os falsos mestres. Que Deus vos abençoe, obrigado. O próximo trimestre com certeza vai ser de bênçãos em nossas vidas. Até a próxima, meus amados irmãos. Fique com Deus. Continue orando por nós. Em nome de Jesus. Amém.